quais são ali as funcionalidades padrões do Java para o ArrayList? Bem, nós temos o ADD, responsável por estar dentro de um método que vai inserir dentro de um ArrayList. Nós temos o clear, que é um método, uma função responsável por limpar toda a minha lista. E nós temos ainda o ponto size da lista. O ponto size da lista é a mesma coisa que o ponto length do array. O que acontece no ArrayList? O ponto size ele vai me trazer o tamanho total, o tamanho final da minha lista. Ou seja, verifica se eu tenho 10 posições, ele me retorna 10. Ele verifica essa quantidade de posições que foram inseridas no meu array e retorna esse tamanho total para mim, tá certo? Então, nós vamos começar pelo queridíssimo adicionar produto. Ele é um método público e do tipo void. Por que ele é do tipo void? Simplesmente pelo fato de que ele só vai executar a ação, não precisando retornar ao usuário qualquer tipo de dado daquela ação. Ou seja, ele só vai inserir dentro do ArrayList, ok? Então, public void adicionar produto. Aqui, pessoal, aqui que eu quero ver com vocês, que prestem muita atenção. Dentro do adicionar produto, eu vou ter que colocar lá como parâmetro o nome da classe que eu vou executar para dentro da lista, ou seja, eu vou puxar para dentro da minha lista, inclusive dando um apelido a essa classe, mas aqui de uma forma bem mais simples, ou seja, se eu tenho uma classe produto, eu coloco o nome dela aqui, eu crio ela aqui, produto com P maiúsculo, e coloco lá o quê? Um apelido para minha classe, tá? Simplesmente isso, não precisa colocar new, não precisa colocar nada disso. E então, eu vou ter um this ponto. Por que this? Porque eu estou acessando o atributo global, o atributo que foi criado lá em cima com os demais. Ó, this ponto lista, ponto que? ADD. Então, eu vou adicionar à minha lista que é global alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? O P1, ou seja, tudo que vier de dentro do P1. No caso, o nome do produto, a quantidade do produto e o que? O valor unitário deste produto. Ótimo! Agora, nós vamos fazer outro método também do tipo void, ou seja, ele só vai executar, ele não vai retornar nada ao usuário. Esse método, ele se chama apagar tudo, ou seja, você vai dar a opção para o usuário dele apagar todos os itens da minha lista, zerar a lista. Então, vamos colocar um public void apagar tudo. Abre e fecha parênteses e abre chaves. Nesse caso aqui, não precisa colocar a classe que será apagada, porque a gente vai apagar a lista e não a classe. A classe vai continuar com seus dados. Faremos, então, acesso à variável global this ponto lista ponto que clear. Vai limpar toda a minha lista, correto? Agora, nós faremos o método que vai retornar a quantidade de itens inseridos dentro ali da minha lista, através do ponto size. Como ele vai retornar algo para o usuário, ele não pode ser do tipo void. Então, nós vamos colocar, como ele vai retornar um número inteiro, eu vou colocar um return de inteiro. Então, public int obter quantidade de produtos. E aí, nós colocaremos um return do this ponto lista ponto size.
ponto e vírgula. Ctrl S para salvar.